Isso aí, alunos! Agora chegou aquele momento da revisão da aula e eu espero que vocês tenham pego todos os conceitos. E se não pegou os conceitos, agora é o momento de revisar todo o assunto estudado na aula. Então, a professora vai falar aqui a deixa do que a gente aprendeu na aula 10.1. Na aula 10.1, a gente falou de dois reinos. Que reinos foram esses? Vamos lá? Será que você lembra? O reino fungi e o reino plantae. O reino fungi representado por quê? Por bolor, por musgo, por fungos, por leveduras, né? Então, é a representação do reino dos fungos. E além dos reinos dos fungos, a gente falou de outro reino, o reino plantae, que é a representação do reino das plantas, dos vegetais. E tem diferença entre esses dois reinos, professora? Sim, tem diferença, que é o que a gente vai ver agora. Vamos para a telinha e vamos fazer a nossa revisão da aula. Então, a aula 10.2 ela é a continuação do conteúdo da aula 10.1, que tem a ver com o reino dos seres vivos. E, de início, a professora falou o quê? A professora falou sobre o reino fungi. O reino fungi, ele vai ser representado por quais indivíduos? Vamos lá, professora. Vai ser representado pelos bolores, por mofos, fermento, né? Vale lembrar, como eu falei para vocês, que alguns fungos, eles têm ação benéfica. Então, a fermentação biológica, né, é feita por fungos. Olha aí que legal. Então, aquele pão que você come, que você deixa lá, você sova a massa bonitinho, amassa ele e depois de um tempo você deixa ali crescer. Ele cresce por quê? Graças ao processo, né, que os fungos realizam ao liberar, né, o gás carbônico. Então, a gente tem bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelo de chapéu, também conhecido como champignon. Eu até dei o exemplo ali do estrogonofe, né, que muitas vezes quando a gente vai comer estrogonofe, a gente vê, né, que a gente coloca um cogumelo comestível, que é chamado de champignon. E eles têm outra característica, eles são o quê? Saprófagos, que eles se alimentam de restos de organismos o quê? Mortos, em decomposição. Por isso, eu posso dizer que o reino fungi, juntamente com o reino monera, né, alguns tipos de bactérias, tem esse papel de limpar o ambiente. Então, eles são saprófagos. E eles têm uma outra característica. Eles são também, vou até colocar aqui, autotrófico. Vou colocar o A para vocês lembrarem aqui, né? Eles não têm capacidade de estarem produzindo o seu próprio alimento. Vamos então agora, vou aqui passar para o próximo slide. Vamos agora para o reino plantae, que é representado pelas plantas, células vegetais. E tem uma característica aí que difere o reino plantae do reino dos fungos, que é justamente o que, professora? Como eles obtêm energia, o seu alimento. O reino plantae, as células vegetais, elas têm a capacidade de estar em quê? Fabricando o seu próprio alimento. E de acordo, né, com o seu tipo, como que eu vou dizer, com a presença ou não de gametas, né, gametas de semente, ela pode estar sendo dividida em dois grandes grupos, que eu até exemplifiquei na aula anterior, que é criptogama e fanerogama. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar aqui para vocês. Nesse grupo aqui, a gente pode dizer que o sistema reprodutor desses indivíduos aqui, ele não é aparente. E dentro desse grupo, entra dois outros grupos aqui, que são as briófitas, que é representada pelos musgos, e nós temos também as pteridófitas, que um exemplo aqui bem clássico, que todo mundo conhece, que é representado pelas samambaias, pelas avencas. Então, são exemplos aí de grupos, né,
de grupos que fazem parte desse grupo aqui da criptogama. Além desse outro grupo, nós temos as fanerógamas, que é representado pelas angiospermas e pelas gimnospermas. Esse grupo aqui, eles têm o sistema reprodutor visível. Eu até dei um exemplo ali da semente, da flor e do fruto. Então, eles aqui são mais aparecidos. Enquanto esse aqui não tem esse sistema reprodutor aparente, esse grupo aqui já tem. E quem representa esse grupo aqui? As angiospermas e as gimnospermas. É isso aí, pessoal. Vamos agora para a atividade de sala e já já eu encontro com vocês. Isso aí, pessoal. Agora é aquele momento que a gente vai ver se realmente os conceitos que foram aprendidos na aula vocês conseguiram captar e explorar aqui na atividade de sala. Então vamos lá para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão ela já veio premiada, pessoal. Vamos lá. A questão 1, né, ela fala o seguinte, ela já veio premiada porque já veio com a resposta, mas não tem problema não. Né? Ela é uma questão discursiva, não tem problema. Então ela fala o seguinte, antigamente os fungos eram incluídos no grupo das plantas, olha aí. Antigamente, viu? Depois viu que os fungos não eram compatíveis com o grupo das plantas. Mas em relação a estas, a forma de nutrição, olha aí, ó, a forma de nutrição entre esses seres vivos é bem distinta. Eu até dei um spoilerzinho na parte da revisão. De acordo com essas informações, ou essa informação, é demais apresentadas na aula, diferencie-os. Ele quer fazer o seguinte, o que ele quer que você diferencie? Ele quer que você diferencie de acordo com o tipo de nutrição, né? Por que os fungos, até então, hoje, diferem das plantas? Como a resposta já está aí, eu já vou responder aqui para vocês. Então, vamos lá. Os fungos, ao contrário das plantas, que são autótrofas e, portanto, produzem seu próprio alimento, são heterótrofos por absorção, além de serem o quê? Eucariontes e ter representantes uni e pluricelulares. Então, olha aí, gente, ele deu até uma resposta até mais do que a gente está pedindo, né? Então, ao contrário das plantas, que são o quê? Autótrofas, aquilo que eu falei no início, as plantas elas têm a capacidade de estarem produzindo o seu próprio alimento, através do quê? Através da energia luminosa do sol, do gás carbônico, da água e dos sais minerais, ela consegue captar essa substância, essa energia, substância, gás carbônico e produzir seu próprio alimento. Ao contrário do quê? Do reino dos fungos, né, do reino fungi, que já são o quê? Já são seres heterótrofos ou heterótrofos por absorção. Isso quer dizer o quê por absorção? Né? Que eles absorvem os componentes, né, dos seres. Eles não têm essa capacidade, igual a planta, de estar produzindo seu próprio alimento. E tem mais outra característica dos fungos aí, né? Assim como as plantas, eles são o quê? Seres eucariontes. E tem representantes uni e pluricelulares. Então, o que vai diferir os fungos das plantas? Qual é essa distinção, professora? É que os fungos, de acordo com a nutrição, que é o que está pedindo aqui, que é o principal, se você colocou isso aqui, eles são heterótrofos ou heterótrofos por absorção. Vamos agora para a questão 2, vamos ver se a questão 2 não está premiada também. Vamos lá. Não, essa aí não está premiada não. Vamos lá então. Questão de número 2. O reino fungi inclui um grupo bastante numeroso, estimado ser cerca de 200 mil tipos de espécies. Olha aqui, gente, que grupo numeroso, que são espalhados por praticamente qualquer tipo de ambiente onde exista umidade. Por isso que é muito comum aqui na nossa região, onde chove bastante, lugares úmidos, é bem comum. A alternativa que não apresenta um representante deste reino é o quê? Eita, vamos ver então essa alternativa aí.
Qual será dessas alternativas aí que não representa um representante dos fungos? Vou começar aí de baixo para cima. A alternativa E, ela fala do quê? Do cogumelo. Cogumelo, sim, faz parte, representa, né, um tipo de fungo. Então, a alternativa E, não, eu não posso marcar ela. Que ele quer o quê? A que não representa, o que não faz parte desse reino. A alternativa D, orelha de pau. Orelha de pau também, né, a gente citou ali como exemplo do reino fungo, dos fungos, né? Vamos agora para de cima para baixo. Agora a gente estava de baixo para cima, vamos de cima para baixo. Alternativa A. Alternativa A está falando do bolor. O bolor também faz parte do reino dos fungos, do reino fungi. A levedura também, vale lembrar que a levedura, ela representa um fungo do tipo unicelular e é muitas vezes utilizada, né, na fabricação de bebidas alcoólicas. Então, vai sobrar o quê, professora? Qual a alternativa? Vai sobrar a alternativa C, musgo. O musgo, pessoal, faz parte, já vou anotar aqui para vocês, do reino Plantae. Então, o musgo é o que você deve marcar como a alternativa que não é um representante do reino fungi, sim do reino Plantae. Então, a alternativa que não apresenta um representante deste reino é a alternativa C, fungos. E vamos então agora para a questão de número 3. Eita, essa questão tá grande, vamos lá. Um grupo de estudantes participando de uma aula de campo, olha ali, um grupo de estudantes participando de uma aula de campo com o seu professor de biologia para observarem os tipos de adaptações vegetais, olha aí. Estudantes numa aula de campo com o seu professor de biologia para observarem tipos de quê? De adaptações vegetais. Ao chegar ao local, uma aluna faz uma observação de que há uma espécie de pequeno porte semelhante a um tapete. Se é semelhante a um tapete, já está dando uma spoiler aí. Então vamos lá. Ao chegar ao local, uma aluna faz uma observação de que há uma espécie de pequeno porte semelhante a um tapete sobre toda a superfície em que estavam. Olha aí. Afirmou, portanto, ser uma criptógama. Se ela é criptógama, de acordo com a revisão que a gente viu, ela pode ser de dois grupos, ou das briófitas ou das pteridófitas. Só que as pteridófitas, eu dei a deixa ali para vocês, que ela é representada por quê? Pelas samambaias e avencas. Mas o que essa aluna está falando é que essa planta, essa espécie aí que ela observou, tem um pequeno porte e é semelhante a um tapete. Que características a levou a dar esta afirmação? Então, de acordo com o que ela falou, como resposta, né, correta, a gente pode falar o quê? Devido, né, se ela é criptógama, lembra que uma das características desse grupo é o quê? É ter a sua estrutura reprodutiva o quê? Escondida. Então, devido ao fato, né, dessa estrutura reprodutiva ser escondida, ou seja, sem semente, além do pequeno tamanho, que é o pequeno porte, que é ocasionado por não possuírem vasos condutores. Então, o grupo das briófitas é o grupo que a gente considera plantas, como um grupo no qual a gente considera plantas, espécies avasculares, né? Quer dizer o quê? Que não apresenta vasos condutores. Então, é o tipo de espécie avascular. E por ela ser avascular e não apresentar esses vasos condutores, são plantas de pequeno porte, de centímetros. Não tem como ela crescer se ela não apresenta vaso condutor. Por isso, né, ela teve essa observação e essa deixa de já estar identificando e fazendo essa afirmação. Então, é uma briófita por ser avascular, apresentar uma estrutura
de pequeno porte, sendo assim, né, ela não apresenta também estruturas, ela apresenta estruturas reprodutivas escondidas, ou seja, nem semente ela vai apresentar. Questão 4 ela já veio premiada, olha aí, gente, a questão 4 ela já veio premiada. Então, as plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, a gente pode considerar aí cianobactérias, são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, participando dessa forma do quê? Da base da cadeia alimentar e fornecendo energia aos consumidores primários. Lembra que eu falei que as plantas, elas liberam o quê, gente? O gás oxigênio, que é o quê? Que é a nossa base, que é a base da nossa respiração. A gente inspira, põe para dentro o gás oxigênio e expira o gás carbônico. Então, é uma troca, né, de gás. Então, expiramos o gás oxigênio, que é o que a planta fornece, é o que a planta expira, né? Não só a planta, gente, nós temos as cianobactérias que vivem, né, as algas que vivem no mar, que elas sim são as maiores fornecedoras do gás oxigênio que serve para a nossa respiração. Então, se você respondeu algo desse tipo, a gente pode considerar sim resposta correta. Vamos agora para a última questão, que é a Se Liga no Enem. Então vamos lá. Opa! Questão de número 5, né? É uma questão da UDESC de 2016. A característica comum das plantas. Vamos lá. A característica comum às plantas samambaia, avenca, pinheiro e feijão é o que, gente? O que ela tem de comum? Possuem ovário? B. Produzem flores e frutos? Será que a samambaia produz flor e fruto? Produzem pólen? São plantas vasculares? São plantas com sementes? E aí, gente, o que vocês colocaram como resposta correta? Eu tô sentindo aí que o pessoal marcou a alternativa D de dado. Justamente, o que elas têm em comum? Né? Quando ele pergunta aqui das características em comuns a esses tipos aqui de espécies, né, samambaia, avenca, pinheiro e o próprio feijão, né, a resposta correta é serem plantas vasculares. Olha aqui. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo de plantas vasculares, que apresentam vasos condutores. Então, se elas apresentam vasos condutores, já são plantas que vão apresentar grande porte, vão crescer, né, em estatura, vão ter uma estatura, vão crescer e vão apresentar grande porte, como é o caso aí do pinheiro, né? Quem já viu o pinheiro do Paraná? Então, são estruturas que têm essa característica porque já vão apresentar vasos condutores que vão estar levando a seiva elaborada, né, às células lá do topo da planta. Então, aí vai ter essa questão da seiva bruta e seiva elaborada sendo levada a todos os cantos do vegetal. Então, gente, eu espero que vocês tenham ido bem nas questões, espero que vocês tenham aprendido. E é isso aí, um grande alô e até a próxima aula. Beijão!